Saudações, meus amigos teneireiros. O pé da bota, o estribo da bota aqui. Saudações a todos, a todas, teneireiros, teneireiras, motociclistas. Hoje é o seguinte, esse vídeo eu tinha que fazer esse vídeo hoje, ok? Para falar sobre algumas coisas. Eu tô meio que parando de fazer esses vídeos sobre comentários. Eu acredito que eu vou ficar fazendo um nos sábados sobre perguntas, de preferência aqui na oficina, já que eu fiz esses dias no meio do mato, eu pretendo fazer na oficina. Por quê? Aqui na oficina eu posso responder as perguntas mostrando a situação, sabe? Então, eu acredito que eu vou fazer esse de resposta de perguntas aqui na oficina com as peças em mãos, as que eu tiver, né? Para ficar melhor explicado, já que esses dias eu respondi no meio do mundo, né? Então, decidi agora, sempre que eu fazer vídeo sobre perguntas, vai ser aqui, com as peças para ficar melhor. Beleza, esse é um assunto, esse é um tema. Outra coisa, eu fui criado por uma senhora que ela era muito rústica, muito ignorante, muito honesta. A senhora, e eu agradeço muito por aquela senhora ter entrado na minha vida e ter me criado, certo? E ela me ensinou a seguinte questão: respeitar o próximo, ajudar o próximo, certo? E respeitar, ser educado, não mexer nas coisas dos outros, não mexer no sentido de não roubar, não fazer nada. Então assim, aquela senhorinha bruta, ignorante, mal educada, ela era muito honesta, muito sábia. E ela me ensinou muita coisa e eu trouxe para a minha vida isso que eu acredito sempre me fez bem. Então, onde eu quero chegar com isso é que eu gosto de seguir as leis. Eu gosto de respeitar o trânsito, certo? Eu gosto de cumprir os meus horários quando eu vou para algum lugar, né? Que tem horário, eu gosto de seguir esses horários. Ah, mas é de 7 horas, começa de 8. Problema, eu vou estar lá de 7, que disseram que era de 7. Certo? Então eu sou muito fiel nessas coisas. Infelizmente eu tenho sido infiel em alguns vídeos que eu falei que ia postar aqui. Eu vou postar tal vídeo e não postei. Só que teve um motivo justo para isso. A maioria das vezes é tempo. Eu me comprometo em postar o vídeo e findo não postando, porque tem outras coisas para fazer. Que por sinal, sim, voltando um pouquinho. Então assim, eu gosto de seguir, sabe? Essas coisas para eu não ter problema com alguém. De eu deixar de fazer alguma coisa e ser repreendido. A pior coisa que existe é ser repreendido. Certa vez eu escutei de uma senhora na rua que ela disse: é melhor você levar uma surra do que levar um carão. E realmente é. Você leva um carão, você acaba o chão. Então, para mim não estar levando carão de ninguém, não estar sendo questionado por ninguém, eu tento ser correto no que eu falo. Então pronto, eu falei que ia fazer os vídeos e não fiz. Onde eu quero chegar com isso? Que é o seguinte, eu sempre estou recebendo notificações aqui do YouTube. E eu só tinha o YouTube normal e me falaram para baixar o YouTube Studio. Eu baixei para fazer algumas configurações do meu YouTube, né? Postar a capa, essas coisas. Beleza. E através do YouTube Studio, eu comecei a receber as notificações em que eles lhe dão umas métricas para cumprir. A questão de quantidade de vídeo, a questão de postagem, a questão de algumas coisas. E nessas postagens, eles pedem... Interessante que eles pedem até para você pedir para curtir, comentar e compartilhar, coisa que eu não gosto. Eu não gosto de assistir vinheta. Algumas vinhetas grandes eu pulo elas. Então assim, eu não tenho muito interesse em botar vinheta nos meus vídeos, porque eu não gosto. E eu não quero que ninguém assista meu vídeo e não goste das vinhetas. Então eu prefiro não botar as vinhetas. Uma coisa que eu já deve ter percebido, que assiste meu vídeo, eu não peço para curtir, comentar, compartilhar. Só quando é necessário, informação necessária. Então eu não gosto, só que é assim, interessante que eles pedem para que a gente interaja com o pessoal fazendo isso, né? Pedindo compartilhamento, engajamento, né? Compartilhamento, curtida, comentários, essas coisas. Mas eu não sou muito não, para não encher a paciência de quem está assistindo meus vídeos, sabe? Mas interessante que o próprio aplicativo, ele pede isso. Então, se eu tiver de pedir de alguma forma discreta, já para não estar enchendo, né? Então, eu queria esclarecer isso. Porque eu falei da senhora minha tia, porque eu falei disso tudo. É porque se eu vier a pedir, é porque o próprio aplicativo pede para que você vá fazendo. Ela pede esses requisitos, vários requisitos ela pede. Então, para você cumprir com as normas da plataforma.
Então, se eu vim pedir esses encanjamentos, essas coisas, é para seguir o que o aplicativo pede, né? Para não sair das normas dele. Para que daí eu não seja repreendido pelo aplicativo. Ok? Pronto. Outra coisa que eu gostaria de falar, a moto tá aqui, ó. A moto tá aqui, mas então eu vou começar a postar uns vídeos segunda, quarta, sexta e sábado. Por que isso? Por causa do que o aplicativo pede. E outra coisa eu posso, no dia que eu tiver com tempo, eu posso fazer 2, 3 vídeos. E eu coloco aqui, posto e agendo o dia e a hora, para que no dia e da hora ele seja postado no aplicativo. Para mim isso é maravilhoso. Então eu estou pensando em fazer esses vídeos, justamente para não acontecer o que está acontecendo. A moto está aqui, eu comprei essa mola, que eu já falei outras vezes aqui, e eu coloquei ela aqui para trocar essa mola. Eu vou fazer um vídeo aqui sobre a balança da moto, que eu prometi semana passada, não fiz. A manutenção da balança da moto, e vou aproveitar para trocar essa mola, que eu vou testar ela. Certo? Então hoje era para mim fazer serviço, mas eu estou com tanto serviço aqui na oficina de bicicleta, eu estou com bicicleta por tudo que é canto aqui. Então eu tenho que atender os meus clientes, né, que me ajuda a pagar minhas contas. Então eu botei a moto aqui, vou adiantar os serviços das bicicletas para sobrar um tempo, já que vai ser feriado. E eu vou fazer esse vídeo falando sobre a manutenção e sobre essa mola, que era para mim estar postando esse vídeo, agora era para estar postando sobre isso. Mas eu precisava fazer esse vídeo justamente para mim falar sobre esses detalhes que o aplicativo pede, falar sobre o porquê eu não cumpro com meus promessas de vídeo, é por causa do meu trabalho profissional, que eu não posso deixar esse trabalho aqui, né? Pessoal, outro detalhe, eu fiz uma listinha aqui, ó. Falar sobre peças paralelas, fortalecimento das empresas que fazem peças paralelas. Essa mola aqui, eu estava conversando com o amigo André, lá no meu Instagram, e André falou sobre essa mola, o fabricante dessa mola, é um fabricante nacional. André me falou sobre ela. Essa mola aqui está sendo desenvolvida para a Teneré 600. A empresa ela tem peças para molas para outras motos, e ela começou a fazer para a Teneré através do amigo André, lá de Natal, que ele pediu. Eu nem gosto de citar nomes não, sabe, pessoal? Mas eu vou falar porque eu tenho que dar um mérito ao André, sabe? Ele, através da empresa, pediu para confeccionar, enviou a mola dele e tudo, a empresa desenvolveu essa mola. Então, eu conversando com o André, eu fiz a aquisição, eu fiz um serviço de uma Lander aqui. E esse serviço da Lander foi uma pintura de umas peças da Lander, uma troca de pneu, algumas coisas eu fiz e me sobrou um dinheiro. Sabe, paguei umas contas, me sobrou um dinheiro, e com esse dinheiro eu fiz a aquisição dessa mola, na qual eu vou testar na minha moto. Eu não vou falar dela agora, tá bom? Não vou falar da empresa. Eu já falei com a empresa, eles me recomendaram falar sobre ela. Mas eu vou botar essa peça na moto, vou fazer uns testes, e quero deixar esses testes aqui para vocês. Eu não vou falar de mal, não vou falar de bem, eu vou falar o que eu senti quando eu montar essa mola. Essa mola que é feita por uma empresa do mercado paralelo. Eu creio que essa mola vai ser muito boa para a moto, sim, pelo que eu já vi. Então, o que eu fiz aqui foi isso. Vamos fortalecer o mercado paralelo. O amigo Inho, lá de Santa Catarina. Inho é um teneireiro experiente, já anda de teneire há muitos anos, né? Então, ali quando ele falar alguma coisa, escuta, porque o cara é fera, sabe? Então, o Inho fala sempre um negócio. Desde que eu entrei em um grupo do WhatsApp, eu escutava ele falar: vamos fortalecer o mercado paralelo. Porque a empresa mesmo, ela não tem mais preocupação de fazer peças para essa moto. Apesar de muitas peças de motos novas ser compatíveis com as Teneré. Beleza. Mas a própria Yamaha não quer. Então, o mercado paralelo, quando você fortalece ele, você interage com ele, conversa com o pessoal, faz tudo. Eles não vão fazer a peça, tá ali. Mas se alguém sugere a melhoria, se alguém sugere fazer outra peça, se alguém mostra que existe demanda para as peças, as empresas vão se interessar para fazer as peças das motos antigas. Tanto que seja para as Teneré 600, XT600, como para outras motos antigas. Não é isso? Então você fortalecer. Então vamos fortalecer o mercado de peças paralelas. Muitas peças paralelas hoje, elas trabalham bem nas nossas motos.
Existem peças de má qualidade, mas existem empresas que fazem peças de boa qualidade, elas confeccionam as peças boas, e se a gente ajudar a interagir com esse pessoal e passando as informações para eles, com certeza eles vão fazer melhorias, eles vão fornecer uma peça, um componente de boa qualidade que você vai utilizar, que vai ter durabilidade, que vai ter uma longa vida. A demanda de preços vai depender muito da qualidade do produto, de uma série de coisas, né? Mas beleza, então eu acredito que quando a gente começa a fortalecer o mercado de peças paralelas, a gente só tem a ganhar. E se depender de mim, de Guga aqui, eu vou fazer por onde fortalecer esse mercado, seja através dos meus vídeos no YouTube, seja também eu entrando em contato com os fabricantes, buscando contato, explicando para eles a situação, mostrando as muitas conversas que eu tenho com teneireiros do Brasil e de fora do Brasil. Eu quero mostrar, não mostrar nomes, essas coisas, mas mostrar que eu interajo com o pessoal e eles falam sobre a necessidade, eles falam com isso. Então eu vou buscar meios de interagir com o pessoal para tentar ajudar a eles a se manterem fazendo peças para as motos, fazendo melhorias nas peças da moto, certo? Então, depender de mim, eu estou buscando assumir essa responsabilidade, essa causa, para que a gente seja sempre suprido de peças para nossas motos, certo? Eu creio que é isso. Deixa eu fazer outra anotação aqui, ó. Falar sobre seguidores de outros países e continentes. Esses dias eu tenho conversado com uns seguidores do meu canal do YouTube, do meu Instagram, que são de outros continentes, de outros países. Quem for nas mensagens do YouTube vai ver. E eles relatam a falta de peças que existe. A Europa é o celeiro das tenerés. Lá vendeu muito mais teneré do que no Brasil. E infelizmente eles sempre relatam as faltas de peças. Até eu pensei, será que são eles que não estão buscando no canto correto, da forma correta? Não. Eu venho conversando e eles têm relatado, a gente procura em tal canto, de tal forma. Ou é muito cara a peça que tem disponível para venda ou não tem. E eles relatam muito sobre o Mercado Livre, que eles pesquisam peças e tanto tem eBay como o Mercado Livre. Só que a gente é agraciado por ter esse mercado paralelo que confecciona peças, seja junta, carenagem, seja CDI, retificador, sejam molas, sejam buchas, seja o que for, tem esse mercado paralelo aqui no Brasil que não tem em outros continentes, apesar de ser o celeiro das tenerés. Entendeu? Então, para você ver que nós no Brasil hoje somos agraciados por isso. Então, enquanto mais a gente fortalecer esse mercado de peças paralelas, não só para teneré, como eu falo, mas no mercado paralelo no geral, eles vão confeccionar, porque às vezes o cara tem uma empresa que faz junta para teneré e para diversas motos, faz adesivo, faz eixos, faz comando, faz um monte de coisa, né? Então esse pessoal ele vai atender a necessidade de nós tenereiros e de outras motos. Então agradecemos por ser agraciado, por ter um mercado livre, por ter um mercado paralelo, né, que confecciona peças para nossas motos, que disponibiliza através do Mercado Livre, né? E para a gente ver que nós somos felizes comparado a outros continentes, a outros países e a outros teneireiros, né, que infelizmente não tem isso que nós temos hoje no Brasil, certo? Outra coisa aqui, ó, falar sobre dono de moto nova e antiga. Olha, pessoal, nos meus vídeos eu quero sempre mostrar cada detalhezinho da moto. Como eu tenho feito outros vídeos sobre o motor, montando e desmontando peça, falando sobre guidão, comando de mão, essas coisas, né? Então eu quero fazer esses vídeos porque eu vejo a seguinte questão. Como foi que eu aprendi a mexer? Primeiramente eu comprei um motor velho, comecei a olhar, para que é isso? Para que é isso? Para que é isso? Fui no manual, olhei os manuais, olhei cada detalhe do manual, vim, olhei na estrutura do motor. Então isso me ajudou a mexer na minha moto. Então os meus vídeos eu tento fazer o seguinte. Eu tento mostrar cada detalhezinho, cada funcionamento, para quem assiste meu vídeo, numa dúvida, ele ir lá e olhar. Para que serve aquele minúsculo furo que tem aquele determinado canto. Ou até às vezes ele montar alguma peça e não saber que tem aquele furo, que aquele furo é importante. Então quando ele olhar o meu vídeo, ele saber que no meu vídeo eu expliquei que tem aquele minúsculo furo
que na hora que ele for fazer tal serviço, aquele furo ele tem uma importância ali, certo? Ele não pode estar obstruído, ele não pode ser tampado, existe ele. Então assim, meus vídeos eu vou tentar o máximo possível falar desses minúsculos detalhes. Eu vou fazer o eixo da balança, eu quero falar um detalhe importante aqui que é sobre rolamento da balança, que eu acho que é um detalhe muito importante. Se não tomar cuidado, você danifica o eixo aqui. Então é um detalhe que eu quero falar nos vídeos. Então todo vídeo que eu fizer eu vou tentar trazer esses mínimos detalhes. Então se meus vídeos são longos, eu falo, converso demais, enrolo demais, repito as coisas 10 vezes, é no intuito de sempre querer ajudar, sempre mostrar os mínimos detalhes. Em vez de fazer um vídeo de 5 minutos falando um negócio, fazer um vídeo de meia hora, mas que nessa meia hora tem os detalhes. Se eu repetir a mesma coisa 4, 5 vezes, é para inculcar na sua cabeça, mostrar aquele detalhe, não falar dele e esquecer. Não, falando 4, 5 vezes, você vai lembrar que tem aquele detalhe. Você tem que prestar atenção. Tá bom? Então são essas coisas que eu quero falar, e que o dono das tenerês, mas eu não mexo, eu não tenho onde mexer, eu não sei mexer, eu não tenho ferramenta. Mesmo que você não saiba mexer, não tenha onde mexer, não tenha ferramenta, não tenha interesse de mexer, mas só em você conhecer é muita coisa. Porque você vai no mecânico, que o mecânico não tem conhecimento. Você diz, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então o mecânico vai ficar ciente através de você, certo? A não ser que o mecânico não queira, mas um bom mecânico, ele escuta o proprietário da moto para saber algum detalhe, alguma coisa da moto. Então mesmo que não queira mexer, mas ao conhecer, tudo fica mais fácil. Você anda mais confiante na moto, você sabe que você tem que fazer determinada coisa em determinado tempo, porque você sabe que aquela peça precisa. Então assim, quanto mais donos de moto nova, donos de moto antiga, donos de Teneré 600, conhecendo todo o funcionamento, toda a estrutura da moto, entendeu? Isso é muito bom, é muito útil para uma infinidade de coisas, tá certo? Eu acredito que das minhas anotações é isso aqui. Detalhe, dias atrás eu estava em casa, recebi uma mensagem de um amigo tenereiro lá do Acre, XTZero lá do Acre. E o cara estava aqui perto, estava aqui no Nordeste, estava aqui perto da cidade, 110 quilômetros, e o cara disse que queria vir aqui, na minha casa. Eu fiquei todo encabulado, o cara sai de lá para cá gastando para vir na minha casa. E o cara veio, ele fez carreira, quando eu olhei ele estava aqui. Cara, esse cara, a gente conversou bastante, eu gostei muito do cara. Para ser sincero, eu já tinha visto algumas postagens dele no grupo, aqui, mas quando a gente começou a interagir, eu vou confessar, eu gostei demais. O cara é muito gente boa, sabe? Nas conversas, no geral. Então, assim, diferente de você conhecer no grupo e ao vivo. Cara, eu gostei demais do cara, ele veio aqui, a gente conversou, tirou foto, sabe? Eu fiquei muito feliz, feliz mesmo, eu fiquei feliz, eu fiquei alegre com a visita do irmão. E essa semana eu estava aqui e recebi uma mensagem de um casal lá do Maranhão, que eles vieram aqui, né, na Paraíba, e rapaz, o cara mandou uma semana, ele disse, rapaz, eu vou aí, eu quero te ver, eu quero combinar um negócio contigo, lá vai. E eu sem querer que o cara saísse de lá pra cá, eu quis ir até lá, mas devido ao trabalho aqui, eu não pude deixar meu trabalho devido à caminhonete que eu ainda estou mexendo nela. Eu não pude ir até lá, mas também eu não quis que o cara viesse aqui. Quando ele falou umas 3 vezes, eu digo, rapaz, se o cara tá falando é porque ele quer. E ele veio até aqui, ele se deslocou uma longa distância, veio até aqui, a gente conversou bastante, a gente esquematizou algumas coisas até da tenerê dele e tudo mais, sabe? E assim, foi muito gratificante a visita deles. Pessoal, muito gente boa. Assim, que você às vezes diz, não sei quem é gente boa, você passa 5, 6 minutos ali com ele, né? Não, mas assim, eu vi que são pessoas excelentes, sabe? Pessoas boas, pessoas simpáticas, pessoas alegres, pessoas de bom coração. E mais uma vez eu fiquei muito satisfeito com a visita desse casal. Apesar de ter saído lá de longe para vir para cá, mas se eles queriam, né? Eu não quero deixar ninguém estar gastando dinheiro, porque o dinheiro está bem difícil, né? As coisas estão difíceis e o cara tá. Mas eles quiseram, eu aceitei e vieram até aqui. O pessoal muito gente boa. Então eu agradeço a presença de cada um aqui que vieram até aqui. A gente conversou bastante, a gente trocou ideia, a gente trocou experiência. Eu aprendi de um lado, não sei se eles aprenderam do outro, mas foi muito bom. Fico muito grato com a visita de cada um. O amigo do Acre, o pessoal do Maranhão também. Muito obrigado a visita de vocês. Eu estou dizendo aqui porque para querer aparecer, ixi, o bichão,
Não, pessoal, eu quero agradecer pela presença de cada um. Então, sejamos amigos, vamos receber o pessoal, sabe? Pra gente trocar ideia, experiência, porque a gente aprende muito nessas conversas, sabe? Aprende demais e as coisas fluem, né? A gente só tem a ganhar, eu vou resumir a conversa. Então, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Recebi aqui no meio da minha bagunça. É bom que o pessoal vê que quando eu digo que tá bagunça mesmo. Quando eu digo que tô sem tempo, o pessoal entende que eu tô sem tempo, não é porque eu não quero fazer charminho. Ah, eu não fiz um vídeo porque eu tô sem tempo. Para dizer é com charminho. Vamos assistir o vídeo dele porque ele se dedica. Não, é por causa da rua de bicicleta aqui para todo lado. E essa semana tá cheia. Semana que vem não tem nenhuma. Chega tudo de repente. Entendeu? Então não é que eu queira aparecer nos vídeos. O que eu sou aqui, eu sou em qualquer parte do planeta Terra que eu esteja. Eu não vou mudar meus pensamentos, minhas ideias, tá certo? Para querer agradar ninguém. E principalmente aqui, fazendo o vídeo, mostrando ser uma pessoa e depois ao vivo ser outra pessoa. Não, não quero isso não, tá bom? Por isso que eu toquei no assunto deles, tanto para agradecer a presença deles, como também para falar isso, tá certo? Que eu não quero ser duas pessoas. Eu quero ser a mesma cara, eu quero fazer os mesmos vídeos o tempo todo que eu puder, tá certo? Então, muito obrigado, que eu já enrolei com certeza muito tempo, pessoal. Muito, muito grato, e vou terminar minhas bicicletas para montar minha mola aqui na jumenta e passar todas as informações para vocês, tá certo? Muito grato pela paciência e atenção de cada um que mais uma vez vieram aqui me escutar. E se quiser curtir, comentar e compartilhar, fica à vontade. Isso aí eu não vou estar perturbando ninguém não com essas informações, tá bom? Valeu!